1 Samuel 2:28. Olha o que diz o Senhor: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada? Por que vocês fizeram isso? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, diz o Senhor, para tu e eles engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade, um dia eu disse a respeito da tua casa e sobre a casa de teu pai, que andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu me arrependo de ter te feito esta promessa, porque aqueles que me honram, eu honrarei. Porém, aqueles que me desprezam e me desonram serão desmerecidos e também por mim desonrados, desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais nenhum velho em tua casa. Quer dizer, quando ele se refere a nenhum velho, dizer, ninguém mais da tua família vai envelhecer, porque todos morrerão antes da maturidade. Olha que coisa terrível. O Senhor diz, não haverá mais velho na tua casa, porque ninguém vai sobreviver, vai viver para se tornar idoso o suficiente. Meu querido irmão, minha irmã, que palavra pesada que o Senhor falou para a casa de Eli. O Senhor disse, eu fiz uma promessa para você. Eu fiz uma promessa para a tua família. Eu fiz uma promessa desde o teu pai, que não faltaria. Eu estou falando um pouco dos versículos anteriores, depois eu faço questão, se você realmente se envolver nesta palavra, que você pegue todo o capítulo 2 e leia ele todo. São poucos versículos, 30 versículos. Leia ele todo, para você entender que o Senhor diz assim, eu fiz um pacto com a tua casa, eu fiz um pacto com a tua família, eu fiz um pacto com o teu sacerdócio, eu fiz um pacto com a tua descendência. É o Senhor dizendo. E diz, eu prometi para mim mesmo que nunca faltaria sacerdote na tua descendência, e que jamais alguém teria fome ou teria necessidade. Eu acho que esse texto vai até o versículo 36. E lá na frente, depois que Deus diz, fala toda essa sentença, Deus diz, mas hoje tua descendência, teus filhos, alguns, os que sobrarem, que não morrerem, vão procurar emprego por pão. Vão pedir
para darem um pedaço de pão em troca de trabalho. Porque o Senhor diz, toda a minha promessa que eu fiz a vocês, o Senhor diz, hoje eu me arrependo e anulo todas as minhas promessas, eu anulo todas as minhas bênçãos que eu havia prometido para a tua família, porque você foi conivente com o pecado dos teus filhos, porque você não honrou a mim. Ele diz, você honrou mais aos teus filhos do que a mim. É o Senhor falando com o sacerdote Eli e dizendo, eu anulo as minhas promessas, eu volto atrás no meu decreto, no meu pacto com você. Queridos, deixa eu te dizer algo. Eu vou falar aqui para você hoje, esta palavra ela é muito forte. Estou falando com o meu coração pesado, mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo usando a minha vida para falar com você, porque tem alguns dias que Deus me incomodou. Eu só faço live quando Deus me dá uma palavra direto para tratar aqui. E tem uns 4 ou 5 dias que Deus começou a me falar sobre esta palavra. Esta palavra, na verdade, ela é conteúdo de um seminário que eu ministro, que é um seminário de 6 horas, de 5 a 6 horas, na verdade até mais. Por isso que eu ministro ele em 3 dias. Mas se for um dia todo, eu ministro ele em 6 a 8 horas. É o seminário de honra. Então, eu extraí especificamente esse conteúdo do meu seminário de honra. E eu quero tratar com você. Ela é uma palavra muito forte, mas é uma palavra do trono de Deus. É uma palavra administrada pelo Espírito Santo para nós nesse tempo. Então o Senhor, nós vimos aqui que o Senhor, especificamente no verso 30, ele diz, eu me arrependo de ter te prometido, porque honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desonram. E o Senhor diz, e não haverá mais velho na tua família, todos vão morrer jovens. Que forte essa palavra. Quero começar aqui para você dizendo uma coisa. Não tem como falarmos de honra sem antes denunciarmos a desonra. Não dá para você agir com honra se você não tratar com a síndrome da desonra no seu caráter, na sua vida. Às vezes eu vejo pessoas falando de honra, mas o seu comportamento as denuncia. Quando nós temos ações, atitudes de desonra, não tem como viver a honra. A honra é um código espiritual que é dado por Deus e é desenvolvido por pessoas que temem a Deus. Então, por isso que Jesus disse em Mateus 10, só tem honra quem dá honra, e só dá honra quem tem honra. Às vezes a gente reivindica a honra de pessoas que têm um vírus de desonra no seu caráter e na sua vida. A primeira coisa que eu entendo aqui é que a desonra encerra todo tipo de processo. Veja que Deus escolheu o sacerdote, a sua casa. Deus escolhe Eli e faz pacto. Deus escolheu o pai de Eli, faz aliança com Eli e promete prosseguir com seus filhos. Mas de repente Deus olha as atitudes
dos filhos de Eli e vê a ação de Eli, a resposta de Eli em relação ao comportamento de seus filhos, e Deus então anula a sua promessa, a desonra encerra o processo. Se Deus tem um processo com a sua vida, seja com quem for, se Deus programou coisas boas para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que a partir do momento que você tem um pacto com Deus, que você tem uma aliança com Deus, eu creio piamente nisso, a Bíblia nos garante isso. Que Deus inicia um processo de cura, de restauração, de bênçãos e de promessas para você e para a sua descendência. Mas se entrar um pouco de desonra, acaba tudo. Tem um versículo em Provérbios 10 que diz assim: uma mosca morta é dentro de um recipiente de perfume, ela estraga o perfume. Há muito tempo eu não entendia este texto. Uma mosca morta dentro de um frasco de perfume contamina, estraga o perfume inteiro. E depois de muito tempo fui entender por quê. Quimicamente, o perfume ele contém um álcool e ele preserva. Se você colocar um animal morto dentro de um vidro de perfume ou de álcool, esse animal, esse inseto, seja o que for, ele não vai se decompor, ele vai ficar inteiro. Então, dentro do processo químico, eu ficava procurando saber por quê. Se o perfume ele vai preservar a mosca, ela não vai se decompor, ela não vai se desfazer, porque ele vai até conservá-la inteira. Mas depois de algum tempo, Deus me fez entender que não é o fato de decompor a mosca, não. É o fato de a mosca ser um elemento sujo. A mosca é um elemento, é um animal, é um inseto, é um ser contaminado. O problema não é o frasco, o problema é a mosca. Então o Senhor começou a me dizer, a mosca leva para onde ela for, onde ela sentar, onde ela estiver, ela contamina. Então essa mosca representa exatamente esse elemento nocivo que às vezes nós permitimos no nosso caráter, na nossa vida de santidade, na nossa vida espiritual, na nossa vida de moral, na nossa vida moral, na nossa vida familiar, na nossa vida de essência. E nós permitimos que coisas sujas entrem, e isto nos contamina. Cada vez que você permitir que algo sujo, abominável, entre no seu caráter, na sua vida, você pode ser a pessoa mais espiritual, você pode ser a pessoa mais perfeita, mais pura como o perfume, mas vai se contaminar. E a desonra, ela é um dos comportamentos mais abomináveis. Deus é tão contrário à desonra. Deus é tão duro com a desonra. Deus é implacável com a desonra, que quando Adão e Eva o desonraram lá no Jardim do Éden,
Deus os tirou do jardim. E Deus diz: vocês não têm mais merecimento, vocês não merecem mais usufruir dos direitos do jardim. Vocês não merecem mais comer dos frutos do jardim. É forte, né? Vocês não merecem mais viver nesse ambiente. E Deus os expulsa. Deus os tira daquele ambiente. E sabe o que Deus faz? Deus coloca, a Bíblia diz que Deus coloca ali um querubim com espada flamejante, guardando a entrada do jardim, para que ninguém mais entrasse. Deus é intolerável, é intolerante com desonra. Por isso que ele foi muito radical na sua promessa para Eli e para os seus filhos e para a sua descendência. Porque ele permitiu a desonra. Permitiu que seus filhos desonrassem a casa de Deus, desonrassem a obra de Deus, desonrassem o povo de Deus. Deus é implacável. Então, quando você permite a desonra, é como permitir a mosca contaminada entrar na área mais santa, que é a nossa obediência, que é a nossa santidade, que é a nossa vida espiritual. Por isso que a desonra encerra processo. A desonra fecha portas, ela cancela promessas. Deus cancelou, o versículo 30, Deus cancela a promessa, porque a desonra entrou. Precisamos entender que todo nível de desonra cancela a promessa de Deus. Seja em qualquer território, seja na vida espiritual, na vida ministerial, seja na vida financeira, seja na vida profissional, em todos os aspectos. A desonra cancela projetos, a desonra cancela acordos, contratos, a desonra cancela bênçãos para qualquer pessoa. Não estou só me referindo a cristãos, a evangélicos. A desonra cancela herança, herdades, herança espiritual. Quem semeia desonra está fechando as portas do Éden de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Por onde a desonra passa, ela deixa rastros de miséria, de desgraça, de fracasso, de derrota. E vou dizer algo que eu preciso falar para você que está aqui comigo. Tem muita gente hoje que está falido, que não vê progresso, trabalha, não vê resultados, não prospera nos seus ministérios, não prospera na vida espiritual, porque infelizmente tem semente de desonra plantada na sua vida, lá atrás. Ou plantou na vida de algum sacerdote, ou plantou na vida do familiar, da própria família, ou plantou no próprio Deus, em desonra aos princípios, à palavra, em não obedecer, em não respeitar, em não ter temor de Deus. Tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que está em pecado, que os filhos de Eli, eles se prostituíam no altar. Eles levavam para a tenda da congregação, para o tabernáculo, mulheres prostitutas. Eles transavam com as mulheres dentro da tenda. Para eles não tinha o menor temor. Eles faziam a tenda, está lá, pode ler o capítulo 2 de 1 Samuel. Eles faziam a tenda, ou alguns locais da tenda, ou as áreas da tenda, de motel. Eles roubavam o melhor das ofertas. Eles eram mau caráter.
e agiu como sacerdote, porque o pai era sacerdote. Eles se comportavam como sacerdotes. Deixa eu te dizer, toda pessoa que tem comportamento, de vida, que vive de forma promíscua, mas usa o altar, está desonrando. É desonra. Lembra que aqui eu li aqui que o texto diz, o Senhor diz, eu os escolhi para o altar. Eu fiz um pacto com vocês para viverem no altar. Mas eu me arrependo. Os filhos de Eli faziam isso. Então, cada sacerdote, se um sacerdote, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, que tem esses tipos de práticas. E olha, querido, eu sempre digo isso. Não estou falando por ter sido santo a minha vida inteira. E eu não sou um pecador lutando para ser santo. Mas eu sou um santo que luta contra o pecado. E essa é a visão que devemos ter. Você não é pecador lutando para ser santo. Você é um santo que luta contra os pecados. Porque o dia que tu abrir concessão para o pecado na sua vida, você deixa de ser santo. Então é uma guerra. Agora, eu quero voltar à questão. Cada vez que nós abrimos concessão, e se você é uma pessoa dessa, ou qualquer líder, qualquer ministro do altar, seja ele pastor, seja ele apóstolo, seja ele profeta, seja ele mestre, seja ele missionário, seja ele levita, seja ele músico, seja ele cantor, seja ele dançarino, que adora, que dança no altar, seja ele do ministério de teatro, seja qual for seu ministério, seu trabalho, na obra de Deus, até mesmo um cristão, um diácono, um servidor da igreja, o zelador da igreja, o porteiro da igreja, seja ele quem for. Se comete qualquer coisa, se permite uma mosca, a sua vida íntima com Deus, pode ter certeza de uma coisa: você está cometendo desonra.